Ao longo dos anos eu tenho acompanhado empresas, empresários, né, empreendedores dos mais diversos segmentos, do mais diversos porte de empresa, e muito vinha me preocupando quanto à parte da gestão do negócio, né? A gestão de processos, gestão de pessoas, a gestão financeira, para que os negócios minimizassem os riscos, né, fossem mais produtivos e assim mais lucrativos, mas também que conseguissem longevidade, né? Isso, e visto que no último levantamento do Sebrae morrem mais ou menos 2.000 empresas por dia, né? E o maior causador disso é falta de gestão. Bom, isso vem mudando um pouco, né? Mas não muito assim no caso de falência, né? De fechamento de empresas, mas eu vejo que tem mudado bastante a forma de pensar de muitos empresários, muitos empreendedores, justamente com essa parte de ter as empresas na mão, né? De colocar gestão nos negócios, de ter os números, né? Isso é muito bom, é bom mesmo. Mostra um amadurecimento do empreendedorismo brasileiro, para o fato de não somente criar um negócio, né, ou criar vários negócios, buscar com que ele seja um sucesso, mas fazer o quê? Dele crescer, prosperar, ser lucrativo e também ter perenidade, longevidade. Isso é ótimo também para o nosso país, né, pois o país é rico quando os negócios nesse país eles são prósperos, isso é óbvio. Bom, mas apesar de estar vendo essa mudança, primeiro eu vejo que ela ainda é muito pequena, ou seja, um número muito pouco está tomando essa consciência. E também vejo como muito desses que tomaram a consciência não consegue dar a efetividade para o processo de gestão. Não consegue nem identificar quais dados precisa analisar, nem como extrair esses dados para que assim conseguir tomar decisões mais embasadas com maior assertividade, né? Falando em gestão, temos a análise de indicadores financeiros, né, que são extremamente importantes, pois refletem diretamente, né, na saúde da empresa, podendo comprometer o seu negócio totalmente. Mas o que são indicadores de desempenho financeiro e qual é a sua importância, né? Também conhecido como KPIs, né, Key Performance Indicators, os indicadores de desempenho são ferramentas que medem o resultado das atividades estratégicas executadas pelos gestores e suas equipes em um determinado período, né? Elas são aplicadas antes e constantemente após as mudanças realizadas e assim elas podem detectar seus resultados específicos, se estão performando conforme planejado, né? Quando ao setor financeiro, podemos considerar o capital, patrimônio, rentabilidade e outros relacionados a finanças, né? E para uma boa gestão contábil, o gestor precisa ter em mãos dados precisos, transparentes, reais sobre o negócio. Essas informações elas são fornecidas por meio de demonstrativos financeiros, como o balanço patrimonial, demonstrativo de resultado e origem de aplicação de recursos. Entretanto, não basta simplesmente apresentar as informações, né, jogar na mesa essas informações sobre o negócio para o administrador, né, ele deve saber olhar e identificar problemas na gestão. Se os demonstrativos apresentarem resultados negativos, o gestor precisa de meios para saber exatamente quais mudanças devem ser realizadas. Mesmo se os demonstrativos da empresa apresentarem resultados positivos, o dono, né, o gestor, poderá corrigir eventuais erros encontrados nas análises e maximizar o desenvolvimento do seu negócio. E quais seriam esses indicadores financeiros importantes que precisam ser acompanhados? A gestão financeira é complexa e envolve diferentes contas, né? Podemos dividir a gestão financeira em 4 categorias: a de atividade, estrutura de capital, a de liquidez e a de rentabilidade, sendo que cada uma delas analisa os dados da empresa sobre diferentes aspectos, por isso você precisa do conjunto, né? Os indicadores de atividade são utilizados para medir a velocidade em que as contas da empresa são transformadas em vendas, né? Ou capital em caixa. Temos, por exemplo, o giro de caixa, temos o giro de estoque, temos o fluxo de caixa, extremamente importante, né? Os indicadores de estrutura de capital, eles avaliam a capacidade do crescimento sustentável, né, a partir de endividamento e financiamentos, como endividamento total e cobertura de juros.
Também temos os indicadores de liquidez, onde seus objetivos são evidenciar se a organização pode cumprir seus compromissos até o prazo estipulado, né, determinado. E nesse grupo temos 4 indicadores. Temos o que? A liquidez corrente, a liquidez seca, a liquidez imediata e a liquidez geral, né? E por último, mas não menos importante, temos o indicador de rentabilidade, né? Eles analisam aí os ganhos provenientes de vendas, de capital investido e ativos em geral. E aí nesse grupo aí nós temos margem operacional, margem EBITDA, margem líquida, retorno sobre investimento, que muitos conhecem aí como fala, é o ROI, né? Temos retorno sobre patrimônio, que é conhecido como ROE, não é ROI, é ROE, né? Como disse, esses aí são indicadores extremamente importantes para o seu negócio. E isso se você quiser que ele seja um negócio de sucesso, né? Um negócio escalável, próspero e também com longevidade. Porém, também como eu disse, não é simplesmente você pegar esses índices e ficar olhando para eles, né? Você tem que tomar uma atitude. Dessa forma, você terá dados onde primeiro não saberá como coletar e em segundo não saberá como aproveitar ao máximo, né? Então, você tem que saber o que está fazendo. Antes de realizar a análise de indicadores na prática, você deve primeiro preparar a análise para garantir que esses dados sejam aproveitados ao máximo, né? Então você primeiro tem que mapear o processo, né? O mapeamento consiste na organização do processo do negócio por meio de uma representação visual, né, de todas as etapas, pessoas, objetivos, decisões, fluxo de caixas, de fluxo de trabalho, de tarefa para o negócio. E esse é um requisito tanto para a aplicação dos indicadores de desempenho como para a realização das suas análises, pois permite medir separadamente cada aspecto do negócio, né? Por exemplo, para fazer o que nós precisamos? Determinar os objetivos da empresa. Aí também temos que identificar todas as entradas e saídas. Aí temos que fazer o que? A identificação dos clientes. Aí depois partimos para fazer a listagem dos componentes de cada processo, como recursos humanos, metodologia, tecnologia, maquinário, energia, etc. Aí vamos para a identificação dos fornecedores, parceiros e outros envolvidos, né? E quando esse processo vai iniciar e terminar, né? Após você fazer isso, aí se realiza uma avaliação dos indicadores para verificar se esses estão conexos com essas definições, ou seja, se serão úteis para atingir os objetivos e assim poder medir os processos. Para averiguar se a aplicação dos indicadores são úteis ao negócio, o que você deve fazer algumas perguntas, né? Por exemplo, ele é útil para uma ou mais partes interessadas? Ou perguntar, ele se alinha com os objetivos da empresa? Tá? Que mais outra pergunta importante sobre resultado. O resultado pode ser entendido no âmbito administrativo, gerencial e operacional? Ou só em algum, né? O indicador é objetivo e pode ser usado para medições periódicas? Que mais? Como que eu posso coletar os dados, né? Há referências para comparar, né, no mercado com o meu particular? E com esses dados dos indicadores, né, em mãos e cumprindo os requisitos para fazer as análises, resta estudar as informações desses indicadores. Para quê? Para averiguar, né, se os resultados desejados estão sendo alcançados, se estão satisfatórios. E aí o que você deve fazer? Verificar os resultados do indicador e comparar eles. Aí depois entender o que levou a esse resultado obtido. E daí, feito isso, determinar, né, descrever ações para as realizadas e previstas. Tá? Os indicadores de desempenho financeiro, eles precisam ser utilizados minuciosamente. Eles devem ter uma finalidade, meta, fórmula própria para calcular, fonte de dados precisa e transparente, né? Ter frequência na apuração e um responsável competente para estruturá-la. E isso precisa ser feito de forma constante e regular. Por isso que deve ser feito com profissionalismo e com profissionais com expertise, né? Focado nisso. Caso você identifique que não consegue cuidar disso, faça o mais certo, que é delegar para quem possa fazer. Seja uma equipe interna ou seja também
pelo método de terceirização, né? Mas o mais importante é você ter isso na sua empresa funcionando constantemente. Caso contrário, seu negócio pode ficar empacado ou até mesmo vir a minguar ou sofrer um surto súbito, né? Negócio de sucesso, eles implantam a gestão eficiente. Legal? Forte abraço. E no próximo vídeo eu vou falar aí mais um pouquinho de cada um desses índices de performance para melhorar, para vocês terem melhor ideia, tá bom? Até o próximo vídeo.